Programa M. Oferecimento Florence. Muito mais que móveis. Privilégio do bem-estar, inovação e exclusividade. E Governo do Maranhão. Olá, sejam bem-vindos ao Programa M. Hoje é quarta-feira, é dia de falarmos de educação com a Elizabeth Rodrigues. Hoje vamos falar sobre diversidade sexual. Será que ainda estamos fazendo o dever de casa em matéria de respeito? Veja também a cobertura especial da Casa Cor Maranhão. Fique com a gente, o Programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e este é o Programa M. Seja bem-vindo ao nosso encontro diário, ao meio-dia e meia aqui na TV Guará. Participe do nosso programa, mande seu recado, suas dúvidas e sugestões através do Twitter, do Facebook ou pelo e-mail que você vê aí na sua telinha. Uma das principais dificuldades sofridas pelos homossexuais é o preconceito, que apesar de ser amplamente combatido por esse grupo, ainda há marcas na sociedade. Logicamente, houve muitos avanços. Para se ter uma ideia, décadas atrás, a AIDS era associada a esse grupo em diagnósticos médicos. Mais recentemente, o direito à união homoafetiva foi garantida pelo Supremo Tribunal Federal. E mesmo com tais ganhos, os gays ainda são alvos de exclusão e discriminação. Em pleno século XXI, ainda estamos fazendo o nosso dever de casa em matéria de respeito à diversidade sexual. Quem vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente hoje é Elizabeth Rodrigues, a nossa comentarista de educação. Seja bem-vinda, Elizabeth. Boa tarde, Paula. Boa tarde a você que está conosco às quartas, 12h30. Pois é, quando a gente escolhe essa expressão dever de casa, a gente está falando de algo que precisa ser exercitado, mas que precisa ser vivenciado. Então, às vezes, o aluno faz o dever de casa e no dever de casa ele conjuga o verbo corretamente. Presente do indicativo, na hora de fazer a oração, ele diz, tu vais à praia, eu vou à praia, tu vais à praia. Mas na hora que ele pergunta para o colega no domingo, tu vai à praia? Lá o S vai embora. Então, quer dizer que a gramática é teórica. Na prática, ele erra o português. E a gente observa que, se não vivenciar determinados valores, não funciona o dever de casa. É como tu disseste, amplamente divulgado é o combate a qualquer forma de discriminação, a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, os Estatutos de Defesa do Homem, das minorias. Porém, o IBGE registrou, no primeiro semestre de 2012, 165 homossexuais assassinados no Brasil. Isso representa 28% a mais que em 2011. E aí começaram a ser feitos alguns desdobramentos. E se viu que São Paulo é a cidade com 19, tem o maior número de homossexuais assassinados e também porque é a maior população. No entanto, a segunda cidade mais populosa do Brasil, que é o Rio de Janeiro, teve um número bem menor de 9 homossexuais que perderam a vida por vítima de violência. O norte do Brasil e o nordeste têm as maiores marcas, Bahia 14, Paraíba 15, e se observa que isso está muito ligado à herança cultural e a um tipo de trabalho que é feito. É considerado o melhor trabalho contra a homofobia do Brasil, o trabalho do Rio de Janeiro, que é desenvolvido pela Secretaria comandado pelo Carlos Tufson, aquele que, Sim, o Carlos Tufson, que é estilista. Trabalha com moda, entendeu? Isso. E ele, então, embora se reconheça que o trabalho está feito, existem instituições anteriores a essas secretarias que têm o dever de promover esse exercício de respeito à diversidade, quer seja sexual, quer seja por etnia, quer seja por idade, quer seja de qualquer minoria, que são, primeiro, a família e depois a escola.
E é na família que começa tudo. Respeito começa em casa, né, gente? Independente de qualquer que seja a situação, é na casa da gente que a gente começa a criar esse valor. A gente começa a respeitar, seja os gays, seja qualquer tipo de minoria, seja as mulheres, seja eliminar qualquer tipo de preconceito quando começa a ser bem educado em casa. Então, hoje, por causa desse fator, que essa falha, esta sequela, esta lacuna da escola e da família, evasão escolar, uma das causas é a discriminação. Então, os jovens alegam que quando eles se decidem a assumir aquilo que não é opção, na verdade, exatamente, é uma condição, quer dizer, tem muita gente que pensa que precisa combater porque é como se aquilo pegasse, como se a convivência fizesse alguém mudar a sua condição sexual. Quando hoje os estudiosos todos dizem que é uma condição, a pessoa nasce assim. Então, quando ela nasce, ela começa a conviver com um ambiente hostil. E na escola, quando existe algum litígio, sempre é aquela pessoa que é xingada, que é segregada, que é punida. Na escola se nota muito isso, né, Elizabeth? Quando alguma, às vezes até mesmo quando é criança, e às vezes já começa a demonstrar, às vezes ainda nem sabe o que é, mas o coleguinha já notou, e aí começa já a falar, dizer palavras extremamente pejorativas, começa a apelidar e já começa aquele bullying em cima da criança. E o professor, na maioria das vezes no Brasil, é absolutamente despreparado. Isso. Há professoras na primeira fase da criança que quando o menino vem com um caderno de florzinha, ou que ele gosta do caderno de florzinha, ou quando ele usa uma roupa com mais uns enfeitinhos, ou quando ele se comporta ou fala de uma forma mais feminina, aí a professora não fale assim, não traga este caderninho, isso não é coisa para menino. Ela está pensando que está ajudando. O despreparo é total, porque a criança ainda não percebeu. E é todo um processo que já começa uma coisa do errado e do não normal. Qual é a maneira certa de agir nesses casos? Não só para a questão do educador em si, mas também o coleguinha, o pai. Como é que a gente tem que agir nessas situações? Primeiro, na família, começa na escola também, os pais têm que se policiar no sentido de não fazer comentários preconceituosos, de discriminação. A criança ouve tudo. Então, o pai tem aquela postura formal, de respeito, de preconceito, mas quando ele olha uma pessoa homossexual na rua, ele faz olha aquele ali, olha aquele... Quer dizer, é uma coisa que se você não prega o respeito à diversidade em casa, se você não exercita em casa, se você transgride nos momentos, a criança está observando tudo. Ela viu que é a gramática, na hora de conjugar é tu vais, mas na hora de falar na prática é tu vai. Então, se não existe uma prática vivenciada, não funciona. Os homossexuais que são agredidos, por exemplo, eles às vezes têm dificuldade de ir à delegacia, porque eles dizem que eles são motivo de chacota tão grande dos policiais, quando eles vão dar queixa que foram agredidos, que às vezes eles preferem não dar queixa para evitar que é mais constrangimento. Né? Acaba que estica mais o constrangimento. Eles são motivo de risada de toda a delegacia. Então, começa em casa a risada. Vai para a rua, vai para a escola. Agora, seria interessante pontuar dentro dessa tua pergunta o que se pode fazer. Até a forma de tratar a criança é importante, porque se você trata uma criança mal, você não dá amor para ela, ela vive com desamor, ela vive com diferença, ela é preterida, ela vai passar essa inconformidade, esse desamor todo para a pessoa que está mais próxima. Então, quando casa é para a mulher, em casa é com o irmão menor, ou então na escola são com as minorias. Então, a pessoa que está insatisfeita, que não tem amor, que não tem uma relação de harmonia e que em casa o pai é violento, é mais um motivo para a afirmação da masculinidade se dar de forma errada, combatendo ou indo de frente com as pessoas que são pessoas homoafetivas. Olha aí, é um assunto que rende muito, a gente tem muita coisa para conversar. A gente vai só para o intervalo rapidinho, a gente volta já falando mais sobre o assunto. E você que está em casa pode participar, pode mandar sua pergunta aqui para a gente. Estamos de volta com o nosso bate